Menor, que episódio insano foi esse de Blue Lock? Time desorganizado, nervos à flor da pele, pensamentos a mil e uma sequência de caneta que foi lindo de ver. Principalmente com essa animação de tirar o fôlego. Com direito até uma citação dos Super Campeões que provavelmente você não pegou. Cara, sabe quando você vê um anime e fica empolgado com exatamente 4 minutos de episódio? Foi esse episódio 3 de Blue Lock. Ele já se inicia com todo mundo em campo fazendo o que o ego instruiu. E basicamente era fazer o futebol do zero, mas a gente já vai entender isso. Em campo, Batira pergunta pro Sag se ele estava com medo. Mas ele, com medo? Por favor. Batira já dá o pontapé inicial e Sag já começa o ataque. Com pouco tempo já vem 3 Kandano correndo pra cima dele e ele pensa: pô, mano, será que eu chuto? Será que eu fico com a bola? Acho que eu vou driblar. Mas se eu... E o cara perde a bola, mano. Mas quem dera fosse pro time inimigo. O Haichi chega do nada e rouba a bola dele. E depois daí, só foi a decadência. Foi um roubando a bola do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Se bem que o ego incentivou que todos fossem desse jeito, né? Culpa do ego. Mas não foi só o time de Sag, o time inimigo também começou a meter o louco e ficou uma zona no meio do campo. Sag começa a pensar: caraca, mano, não é possível que isso seja começar o futebol do zero. Enquanto ele pensava isso, veio o mais centrado do time inimigo. Ele, o The King Barou. Como um trator, ele passa pelo Sag de lambreta e no piscar de olho ele dá 2 canetas seguidas pleno. E não satisfeito, ele finaliza com um chute absurdo pro gol. E pra mostrar que ele é o mais bravo, ele mete uma frase que eu vou deixar vocês verem aí. Mano, quando ele falou isso eu fiquei todo arrepiado, mas eu tenho meus motivos. Basicamente, no vídeo que eu fiz do primeiro episódio desse anime, eu falei que esse anime seria diferenciado de tudo que a gente já viu. E eu fiz exatamente essa menção da bola ser a nossa amiguinha, que é pura e simplesmente a frase de Tsubasa dos Super Campeões que mora nos nossos corações, mas não mora no coração do Barou. Basicamente porque... Depois disso só foi o churume. E Geguri falando pro goleiro, que nem é goleiro, pra defender a bolada do King. E Sag começa a falar com Batira pra eles jogarem entre si. No caso, só eles dois. Porém, o que acontece? Isso mesmo, o melhor rouba a bola. E Geguri sai varado e pega a bola que era pro Batira. E com sangue nos olhos, ele perde a bola. O time inimigo percebeu que King era brabo e todo mundo passa a jogar pra ele, tentando sempre passar a bola pra ele, mas eles têm razão. Eles são lúcidos. Eu também faria o mesmo. Sag começa a ficar um pouco preocupado porque percebeu que o time inimigo começou a se organizar. E foi aí que nosso protagonista percebeu como criar o futebol do zero, como realmente ser um time. Porém, enquanto ele pensava, o gol foi rolando. E ninguém conseguia fazer esse futebol do zero virar um, como ele disse. Mas chega um momento que a música dá um stop, pra gente conseguir focar 100% no diálogo desses dois monstros, Sag e Batira. O próprio Batira fala que, mano, é impossível nós fazermos 5 gols em 3 minutos. Mas na moral mesmo, bora fazer um? Yara. Depois disso, Sag começa a correr e o time dele fica sem entender nada. Enquanto ele dizia pra ele mesmo que eu vou fazer esse futebol do zero virar um. E com o passe lindo do Batira, ele começa a correr pra fazer a boa na frente do gol. Só que na hora do gol... Oi, 11番. 俺より目立つな。キングは俺だっつってんだろう。E Sag fica naquele impasse, se chuta ou não chuta, se dribla ou não dribla, pensando: caraca, menor, eu sou centroavante, eu tenho que ir, eu tenho que driblar, eu tenho que passar. Ele confirma: é isso que eu vou fazer. E no último momento eu dou alt tab porque eu fiquei confuso se eu tava vendo a Oiashi ou eu tava vendo o Blue Lock mesmo. Porque aquele momento que o campo abre e meio que a gente consegue ver de cima ficou muito parecido com a Oiashi. Tá, não muito, mas lembrou. Mano, o resultado pode até ter sido bom por causa do gol, mas pro nosso protagonista foi só derrota. Ele ficou confuso e ficou meio: caraca, menor, eu passei a bola. E o Haichi também não ajuda em nada pressionando o moleque ali, porém, se fosse só o Haichi, estaria de boa. O problema foi quando chegou o King. Mano, não era qualquer um, era o King. O moleque chega nele e fala simplesmente isso aqui: cara, você não serve pra ser centroavante se você cagar no pau na frente do gol. Tá, ele não falou isso, mas na cabeça do Sag deve ter soado bem pior. Nosso protagonista fica extremamente transtornado com essa frase e chegou a se perguntar se ele realmente servia para ser um centroavante.
ストライカー失格なのか。 Nosso time Z, que é o time do nosso protagonista, vai pro vestuário. Os moleques estão igual um doido, discutindo pra caraca, quase brigando, e chega o Kun aí explicando como funciona o sistema de pontos do game. Que é simplesmente um todos contra todos, que já foi dito no episódio passado. E para que eles pudessem avançar na moral, tipo na moralzinha mesmo, eles teriam que ganhar 7 pontos. E caso ele perdesse mais uma, poderia dar merda. Mas com um bom anime, eles colocam um alívio cômico no meio de uma parada séria. E que alívio cômico é esse? Passa um pouco de tempo e Sagi levanta a mão como se estivesse na escola, falando que entendeu como funciona fazer o futebol do zero. Ele fala mais ou menos que o time precisa de um caminho, e sem esse caminho o time fica meio bagunçado. Com esse raciocínio ele dá o exemplo do que foi o King, que o time adversário estava extremamente bagunçado, mas o King mostrou o caminho do gol, o caminho para a vitória. Assim que ele conclui o raciocínio, o Ego chega e fala que ele está no caminho certo, mas que ele não sabe ainda formar um time do zero, fazer um time virar um. Ele dá um exemplo de como o Japão gosta de definir papéis específicos para cada pessoa cumprir o papel dela. Logo em seguida ele frisa o beisebol falando que esse esporte é extremamente favorável pro Japão. Talvez porque as variáveis que ocorrem dentro do jogo são menores. Mas o Ego já contrasta tudo o que ele falou dizendo que o futebol é totalmente diferente. Destacando que as variáveis do futebol é extremamente maior por conta de ataque, defesa, sem contar com o excesso de contato físico que a gente tem dentro de campo. Precisando que nesse esporte só fazer o seu vai dar muito certo não. Por isso que ele chega e mete essa frase: meus cria, deixem suas habilidades individuais na bala. O que basicamente ele quis falar é isso aqui: você já jogou um jogo que tem vários personagens? Sempre tem aquele cara que escolhe um personagem pra jogar e sempre quando ele joga com esse personagem, ele destrói o jogo. Isso se dá porque as habilidades individuais com aquele boneco é muito bem polida. Pra quem jogou LoL entendeu exatamente o que eu falei, ou qualquer outro jogo que tenha muito personagem. Tem Mono Champion, o cara tá acabando com o jogo. E cara, não é tão fácil ter essas habilidades individuais absurdas pra conseguir destruir o game. Mas você pode destruir esse botão com like com inscrição. Mas no caso você tenha gostado desse vídeo de Block, tem mais 2 aí pra você ver. No caso o episódio 1 e o 2. Mas se você não quer ver Block, você queira ver um Boku no Hero, tem aí também. Mano, muito obrigado por assistir. Tamo junto de verdade. E até a próxima.